dia, eu sou a chefe Helena, da São Filho Pães Artesanais, e eu vou mostrar hoje para vocês como é que é o processo de regeneração dos pães de fermentação natural congelados que a gente fornece para os restaurantes. Vamos lá? Assim que os pães são assados, nós levamos imediatamente para o ultracongelador para que eles sejam congelados nesse processo rápido de ultracongelamento, que chega até menos 40 graus, para que sejam mantidas as características organolépticas do pão, ou seja, a crocância, a umidade. E a gente sabe que após assar, após o tempo de forno do pão, ele ainda continua em cocção. E ele vai perdendo umidade, após a gente tirar o pão do forno, ele fica descansando no esqueleto e ele vai perdendo umidade. Então, por isso mesmo que a gente pega e interrompe este processo, assim que ele sai do forno, a gente pega e ultracongela para interromper esse processo, para que a gente não tenha perda aí de água, nem de outras características aí que garantem ao pão todo o sabor, a crocância e o frescor do pão. Eu acabei de retirar aqui do congelador algumas baguetes para mostrar para vocês como é que é esse processo de regeneração. Então as baguetes, elas estão duras, estão congeladas, eu não deixei elas aqui descongelando naturalmente não, e eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê que não. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu só tirei do congelador, da embalagem que ela estava, tá? Eu vou borrifar um pouquinho de água em cima e embaixo e nós vamos levar para o forno que já está pré-aquecido a uma temperatura de 110 graus e eu também vou explicar por que essa temperatura. Então, como vocês podem observar aqui que eu já havia dito, os pães já estão assados e estão congelados. Eu acabei de borrifar um pouco de água e eu borrifei porque não é necessário borrifar água com o pão completamente congelado. Mas eu gosto de borrifar ainda um pouco de água porque eu vou levar no forno turbo. E o forno turbo ele tem aquela ventoinha que espalha o calor uniformemente pelo forno, mas também que resseca mais os pães. Então, para que a gente garanta que mantenha a umidade do pão, eu gosto de umedecer um pouco, tá bom? Vamos lá? Então, agora a gente vai colocar os pães no forno, O forno está a 110 graus e a gente vai colocar por cerca de 10 minutos. Então, pessoal, agora a gente vai tirar as baguetes, acabou o tempo, de regeneração, o tempo de forno das baguetes, e eu vou explicar para vocês por que a gente usou essa temperatura de 110 graus. Quando as baguetes foram assadas, elas já passaram pelos processos, as reações de Maillard, que acontecem numa temperatura entre 140 a 165 graus, os processos de caramelização. Esses dois processos que vão levar aos pães, a carnes, vários preparos, o sabor, esse sabor amendoado, esse sabor de avelã, também vão levar essa coloração amarronzada, tá? Mas ela só acontece nessas temperaturas maiores. Por quê? Porque não pode haver presença de água na superfície do pão. Então, o pão ele já tem que ter passado da temperatura, A água evapora a 100 graus, ele tem que ter passado dessa temperatura. E para que essa água presente aí na superfície do pão, ela já tenha se evaporado, E, como eu falei, a temperatura aí para que ocorram as reações de Maillard é uma temperatura entre 140 a 165 graus. E a caramelização ela vai ocorrer numa temperatura de 150 a 180 graus, tá? Então a gente assim fez a regeneração, ou seja, tirou o pão congelado, borrifamos um pouco de água,
levamos a uma temperatura de 110 graus por 10 a 15 minutos, tá? Vai variar conforme seu forno, a potência do seu forno. Então isso aí é sempre bom testar antes, né, de liberar para os clientes, né, colocar na mesa mesmo, você testar como que o seu forno vai se comportar, né, se a baguete ela vai ficar, se o pão, né, qualquer um dos pães que você for regenerar, vai ficar mais ou menos tempo, combinado?